E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e aproveitando que está em época de volta às aulas, a gente pensou em fazer um vídeo dando algumas dicas de como montar seu cronograma de estudos. Então vamos lá. Então, como o Fábio falou, hoje a gente vai falar sobre como montar o seu cronograma de estudos. E isso já foi uma coisa que vocês perguntaram muito pra gente nos comentários, também nas mensagens particulares. A Yasmin mandou pra gente um cronograma, pra gente dar uma olhadinha, ver se estava legal, que dicas a gente teria pra melhorar. Então a gente pensou em fazer esse vídeo pra passar pra todo mundo nossas dicas e espero que vocês gostem. A gente pensou em falar assim, como montar o cronograma de estudos em 3 situações. Para quem está fazendo só cursinho, então quer se organizar nessa fase. Para quem está no 3º ano, que acho que tem muitos, e estão fazendo o cursinho junto, então não sabe como se organizar. Para quem não vai fazer cursinho e quer estudar. Então a gente vai falar para esses três grupos. Então a gente só queria começar falando algumas dicas gerais, alguns princípios que a gente acha que é importante para você começar a montar seu cronograma. Então uma das coisas que você sempre tem que ter em mente é ter um equilíbrio entre as matérias. Isso quer dizer que você tem que estudar um pouquinho de tudo, não é? Você nunca vai poder simplesmente negligenciar humanas, mesmo se você gostar mais de exatas ou vice-versa. Você sempre vai ter que ter um pouquinho de horário para redação, por exemplo, ou para atualidades. Essas coisas extras, assim, sempre vai ter que ter um horário para ler obras literárias da lista obrigatória. Claro que você pode dar um pouco mais de ênfase numa matéria que seja mais importante para o seu curso. Então, pro nosso caso, que a gente fez medicina, a gente realmente estudava um pouco mais de física, química, biologia, porque era o que valia mais nos vestibulares que a gente estava prestando. Mas isso não quer dizer que a gente podia simplesmente deixar de lado a história. A gente tinha nosso horário para estudar história, a gente tinha nosso horário para estudar geografia e por aí vai. Então é sempre bom você, quando estiver fazendo seu cronograma, ver se tem tudo lá, pelo menos um pouquinho, pelo menos alguma coisinha para você poder ter noção dessas áreas. E ainda nessas dicas gerais, a gente vai tentar falar um pouco ao longo também dos cronogramas, mas vocês têm que tomar cuidado também para fazer uma dosagem entre teoria e exercício, porque é sempre bom dar uma revisada na teoria, principalmente se você ficou em dúvida, mas tem coisas que você tem que fazer muito mais exercício e ler menos teoria, porque a teoria não é tão importante, tipo matemática. Não adianta você ficar lendo lá aquelas super teorias e deduções se você não praticar bastante as questões. Então, na hora de montar o cronograma, também tenha atenção a isso. E uma coisa que a gente vai falar aqui também, na hora que a gente estiver montando cronogramas específicos para cada grupo que a gente falou, é tentar dar dicas para vocês otimizarem os períodos de estudos que vocês tiverem. Mesmo que forem poucos, a gente vai tentar dar algumas dicas para vocês tentar aproveitar e organizar bem esses horários livres. Né? Tipo, a pessoa que não consegue fazer cursinho, ou a pessoa que está fazendo um monte de coisa junto, então a gente vai tentar dar umas dicas para isso também. E claro, sempre sem esquecer os períodos para descanso e relaxamento, que são muito importantes. Então, como vocês podem ver, a gente está mostrando a tela do nosso computador, porque a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente hoje. A gente vai montar com vocês um cronograma fictício. A gente vai usar um cronograma que a gente vai fazer aqui como modelo para vocês usarem como base. Mas não quer dizer que vai ser exatamente isso, até porque o horário de aula de vocês é diferente, o período que vocês têm para estudar é diferente. Só quer usar aqui para demonstrar alguns princípios que a gente acha importante. Então vamos lá, a gente fez umas planilhas aqui e como vocês podem ver, a gente dividiu aqui embaixo em uma pessoa que faz cursinho, uma pessoa que está no 3º ano ou está na escola, e uma pessoa que não faz cursinho e está estudando por conta própria. Então a gente vai tentar fazer um cronograma diferente para cada um desses grupos. Então vamos lá, a Bianca vai começar a falar. Então, assim, pensando no cursinho, para quem está fazendo só o cursinho, terminou lá o ensino médio, e assim, por mais que você vai ter um período, a maioria dos cursinhos é meio período, né? E outro período é livre de estudo. Então você tem bastante tempo para estudar e se organizar. Mas muita gente pode ficar perdido com tanto tempo assim para estudar, né? No começo eu também ficava. E no meu primeiro ano de cursinho eu não me organizei, então não foi tão produtivo os meus estudos. Aí no 2º ano eu fazia meio que eu vou falar pra vocês aqui. Então eu acho que vai ser legal. Então eu tô aqui com um cronograma de um cursinho. E eu vou falando, tipo, as aulas do dia e como a gente montaria esse cronograma de estudos. Você fazendo o cursinho de manhã e tendo o período da tarde e noite para estudo.
Então vocês podem ver aí na tela, né? A gente colocou das 7 às 13 como o período de aula, porque a maioria dos cursinhos vai, sei lá, das 7 ao meio-dia, das 7 a 1, e daí você tem esse período de estudo. Aí eu coloquei das 13 às 14, eu pensei, se você ficar estudando no próprio cursinho, que vários têm lugares legais para estudar, salinha de estudos, então esse seria o seu período de almoço para você relaxar, comer um pouquinho, né? E se preparar para a maratona de estudos da tarde. E muita gente também pode precisar ir para casa, enfim. Então eu coloquei começar a estudar, sei lá, a partir das 14. Só que daí pode ser um pouco depois, claro, você vai para sua casa. Depende de cada pessoa, Depende né? de cada um. Mas vou fazer essa situação hipotética. Aí no caso aqui, tipo, ele teve aula de manhã de português, matemática, química e biologia. Então uma boa estratégia é você tentar estudar essas matérias que você teve no dia, tentar encaixá-las no seu período da tarde. Sim. E nunca estudar muitas horas, tipo 3 horas da mesma matéria. Que são um jeito que a gente falou, né, de otimizar os estudos. Porque se você estuda tipo 4 horas na sequência de matemática, você vai ficar cansado. Nesse dia teve então português, matemática, química e biologia. Tentar começar então com uma matéria mais tranquila, você acabou de almoçar, então, sei lá, biologia. Aí você começa dando só pra se aquecer. Pra se aquecer, não vai botar matemática depois do almoço, que você vai estar, né, naquele período. Pós-prandial que a gente fala, dá uma moleza. Não, aí tá. Aí depois que tal, colocar umas 2 horinhas de matemática, 1h30 de matemática. Aí você estuda matemática. Aí, colocou aí. Isso é só um norte, entendeu? Você tenta estudar um pouco do que você teve no dia, né? Dessa matéria. Aí dá uma revisada na teoria, faz um resuminho, mas foca bastante em exercício, que é muito bom. Aí faz uma pausinha, já estou 2 horas. Eu era bem adepta a esse tipo de estudo, então eu tô falando uma coisa assim, minha, né? Mas o intervalo, você toma uma água, levanta, dá uma volta, se alonga. Aí volta para mais um estudo, por exemplo. Então você teve... faltou química é uma coisa legal. Aí põe química e depois português. Nesse dia foi tudo que você teve no cursinho, né? Mas às vezes você não precisa necessariamente estudar coisas que você teve no dia. Tipo, tem dia que vai misturar muita coisa, tipo física e matemática. Aí você não põe as 2 matérias, que são 2 matérias muito pesadas e exigem muito, 2 de exatas, né? Uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Sim. Tenta mesclar um pouco também as matérias. Se você vê que estudar 1 hora, igual a gente colocou, de cada matéria é pouco, aí tenta duplicar os períodos. São 2 horas de biologia, 2 horas de matemática, mas aí é uma coisa sua, né? Fica a critério de vocês. Aqui a gente tá dando uma dica. E sempre lembrando que o cronograma não necessariamente tem que ser uma coisa super, super rígida. É mais um norte para você chegar no dia e não ficar totalmente perdido, não perder tanto tempo para decidir o que você vai começar a estudar. Mas claro que, por exemplo, às vezes a tarefa de biologia foi mais rápida naquele dia. Então, claro que você já começa a estudar alguma outra coisa antes, ou às vezes ou deixa esse tempo que você ganhou em biologia para estudar outra coisa que vai ser mais difícil. É mais maleável, assim. Você não tem que se preocupar com a rigidez da pontualidade, assim. Você vai se adaptando ao longo da semana e ao longo do dia também. É verdade. Não precisa ficar assim muito neurótico em 1 hora exata de tanto, né? Que senão você vai ficar mais nervoso. É só pra você não chegar assim, acabou a aula, chegou, sentou no seu cantinho e, meu Deus, o que eu faço agora, né? Não sei o que eu faço. A gente perde muito tempo até pra começar a estudar. Então, o cronograma é mais isso, você tem uma base, alguma ideia do que você vai estudar no dia. E ao longo da semana você vê, nossa, eu consegui cobrir a maioria das matérias. Sim. Então, pra você ficar tranquilo que você vai conseguir estudar tudo. Né? Então, aí, depois que a gente estudou mais umas 2 horas, eu coloquei também mais um intervalo. Faz um lanchinho da tarde, aí você pode também, né, fazer alguma coisa que você gosta. Tipo, eu gosto de ler livros, então deixa uma meia hora pra eu ler também, depois desse período. Eu como um lanchinho, daí eu vou ler um pouco. Até um jeito de você, né, tipo, ler as obras, ou ler obras, ler jornal, ler notícias de atualidades, enfim, o que você quiser, que você acha que é mais descontraído, assim, pra fazer nesse intervalo. Aí depois, depende de você, você já estudou a tarde inteira, estudou, sei lá, 4 matérias. Se você sentir que vai ser produtivo estudar mais alguma matéria na noite, tipo, depois das 7, aí é de você. Ou se você quiser também, pode colocar mais um período. Eu quero tentar preparar os exercícios que o professor vai falar amanhã na aula. Isso é uma coisa legal, porque você tentando fazer o exercício,
você já vê o que você sabe e o que você não sabe de jeito nenhum. Aí chega na aula, você consegue assimilar mais aquela parte da sua dúvida, ou você consegue tirar essa dúvida mais claramente. Você já tentou fazer, já viu que não sabe fazer aquilo. Você já levanta, professor, e já pergunta aquilo. Então é legal. Então depois desse período, sei lá, das 7 em diante, depois que você comeu, leu, aí você vê, né? Uma opção. Fazer isso, ou então ver uma série, enfim. Vai de cada um, vai de né? cada um. Cada um sabe o quanto consegue estudar. E qual período você estuda melhor. Às vezes tem gente que não consegue ler de noite, não sei, daí prefere até fazer exercício à noite, alguma coisa assim. Então, depende de você, você sabe o jeito que você estuda melhor. Então, tente analisar isso, o que você vai conseguir encaixar melhor em cada horário. Então aqui a gente vai parar por aí, né, na 7. Tem gente que fala que estuda mais de 10 horas por dia, então vai de vocês, né? Como o Fábio falou. E a gente vai colocar, porque 4 matérias num dia acho que já é bastante, então vocês conseguem né, se organizar para isso. Só os princípios que ficaram aqui, então, é você tentar adaptar as aulas que você teve de manhã, durante as aulas, para o período da tarde, assim, você tenta ver se dá tempo para você estudar o que foi dado, revisar os exercícios que os professores passaram, e acho que é mais isso, né? Também não começar com uma coisa super difícil, que seja super cansativa logo depois do almoço, tentar não ficar horas seguidas na mesma matéria, intercalar as áreas, então uma biológica, as outras exatas, uma humanas, sempre é bom, para dar uma mudança assim, no jeito que a gente pensa, assim, é bem legal isso. Agora a gente vai para os outros dias, como os cursinhos, né, seguem o mesmo esquema, a gente vai só preenchendo mais ou menos com as aulas dos dias. Acho que vai ser mais diferente, vai ser, sei lá, o sábado e domingo. É um período que a maioria não tem aula, de vez em quando tem simulado ou não, mas aí nesse sábado e domingo a gente pode fazer um cronograma diferente de estudo. Então a gente preencheu o resto da semana, só para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente vai mostrar como ficou. Então, que nem a Bianca falou, a gente sempre tem um horário para almoço, pode ser um pouquinho menor ou maior dependendo do seu horário, da sua rotina. E daqui então dos outros dias, a gente começou a preencher com as matérias que teve na aula da manhã. Então, por exemplo, na terça teve inglês, geografia, física, tem os intervalos entre as matérias. E de noite a gente escolheu colocar no nosso cronograma fictício atualidades. Que sempre a gente falou que de noite talvez é uma coisa mais leve, uma coisa aquelas coisas extras, né, que a gente acaba deixando de lado de vez em quando. Daí quarta, a gente colocou literatura, história, matemática, e de noite filosofia, sociologia, alguma coisa assim. Daí quinta-feira biologia, geografia, redação, a gente deixou 2 períodos para redação porque demora mais, né, sempre demora a redação. E de noite leitura. Então sexta química, português, física e história. Se vocês forem ver matéria por matéria no cronograma, vocês vão ver que tem muito mais proporcionalmente física, química, matemática do que história e geografia, por exemplo. A gente colocou 3 aulas de química, física e matemática, só 2 de história e geografia. Mas é aquele negócio que a gente falou no começo do vídeo, que tudo bem você focar nas matérias que forem mais importantes para o seu vestibular, para o seu curso, porque realmente vão valer mais na hora das provas, então você tem que estar sabendo mais. Mas, que nem a gente falou, a gente não pode negligenciar nenhuma matéria. Se vocês forem ver, estão todas aí, em menor ou maior proporção. Então, é mais ou menos isso que a gente preencheu. Daí depois, agora, essa foi a semana, chega o final de semana. No sábado e no domingo a gente sabe que o período de estudo vai variar um pouco se você faz algum curso ou não. Mas para quem não faz nada assim do cursinho no sábado é legal, por exemplo, na manhã você já tem todo um período para revisão, por exemplo, das matérias da semana. É legal ao longo da semana estar fazendo as questões, né? Você tem lá um papelzinho para você anotar. Física fica com dúvida em tais exercícios, matemática em tais exercícios, sabe? A história não entendi bem esse ponto. Então você vai marcando ao longo dos seus estudos da semana. Aí sábado de manhã você pode fazer a revisão das coisas que você ficou em dúvida. Então é um período assim, sem cobrança de estudar tais e tais matérias como no cronograma, mas é um período para você tirar o atraso, vamos dizer assim. Se tiver plantões de dúvidas, essas coisas no seu cursinho, aproveita, por exemplo, para tirar essas dúvidas. Já leva lá o papelzinho, não consegui fazer tais exercícios. Aí já consegue tirar e fechar a semana bem. Isso é muito bom. Não ficar acumulando dúvida. Então, esse é o período. Aí, alguns cursinhos têm, no período da tarde, simulados. Quando não tiver simulado, você pode você mesmo fazer o seu simulado, no caso.
Você almoça, né, depois do seu período de revisão, aí você faz intervalo para almoço. Ao longo dessa revisão, você faz o mesmo esquema que a gente fez, para a cada 2 horas, faz mesmo assim. Não é que você vai precisar começar a fazer a revisão também às 7, você pode começar um pouco mais tarde. Aí à tarde, então, ou você pode fazer a prova simulado que tiver no seu cursinho, ou fazer você mesmo o simulado, que é uma coisa que a gente comenta muito. Imprime umas provas e vai resolvendo. Isso é muito bom, fazer a resolução de provas. Então pega lá a primeira fase FUVEST, pega cada dia das segundas fases, é uma dica. E o dia que você não quiser fazer tipo, a tarde inteira de simulado, você faz um pouquinho, depois aproveita para estudar alguma matéria da semana que você acabou não conseguindo, porque isso pode acontecer, Sim. né? Sei lá, a gente colocou lá, dobradinha de matemática com história, você não leu tudo de história. Aí estuda essa matéria que faltou, por exemplo. Então você fica assim, sábado faz simulado, revisa e estuda a matéria que você não conseguiu estudar do seu cronograma na semana. No domingo, a gente não vai fazer uma coisa muito pesada, né? Vamos deixar assim, período livre de estudo. Se você tem gente que não gosta de fazer redação durante a semana, que está muito cansado, então faz domingo. Então domingo é tipo um período mais livre. Você pode fazer leitura, pode fazer exercícios que você quiser, né? Às vezes tem simulado também, mas quando não tiver, fica meio que um período livre para você escolher o que você quer estudar. Então agora a gente vai falar um pouquinho para quem está fazendo o cursinho junto com o terceiro ano, que é a situação de muitos estudantes. Aqui no nosso cronograma, como você pode ver, a gente deixou o período da manhã para a escola e o período da tarde para o cursinho. O intervalo para você jantar, né, chegar em casa ou estudar no próprio cursinho. E daí não tem tanto período, teria assim umas 3 bloquinhos para você estudar, 3 matérias ou 2 matérias. A nossa dica é assim, escolher ou uma da escola, uma do cursinho, ou 2 do cursinho, enfim, o que você achar melhor. Mas você entender que o próprio período que você tiver na escola e no cursinho tendo aulas já é um período de estudo para você não se desesperar tanto. Então aproveita ao máximo esse período, as aulas para tirar dúvida, para aprender mesmo. A realidade é que você não vai conseguir revisar durante a noite tudo que você viu na escola, mais tudo que você viu no cursinho. É muita coisa para um período muito reduzido. Sim. Então você vai ter que ser bem seletivo nas coisas que você vai estudar de noite. Alguma matéria que você sabe que é importante você ter dificuldade, alguma coisa, por exemplo, se estiver chegando perto da prova da sua escola, você vai ter que estudar para a prova, enfim, mas você vai ter que selecionar algumas coisas, não vai dar para estudar tudo. Então a gente colocou ali 3, então você escolhe, a gente não vai escrever aqui a matéria, mas pensa bem quando você estiver fazendo o seu roteiro o que você vai estudar. Que seja 2 matérias por noite, um pouquinho, está ótimo. Se você estudar 2 todos os dias, no seu cronograma, de segunda a sexta, já é um grande estudo. Tenta aproveitar esse estudo ao máximo, né? E daí você vai ter o final de semana para compensar um pouco esse período intenso da semana. A gente colocou aqui um horário que começa às 9. Para você também não... Assim, depende da pessoa. Se você quiser acordar às 7 da manhã, ok. A gente colocou aqui às 9 até às 11 para estudar umas 2 matérias. Então, no caso, você vai prestar, sei lá, medicina. Seria legal estudar um pouco de química, no próximo sábado estudar bastante física. Não dá para colocar tudo no mesmo sábado. Mas vai fazendo assim, tipo, um sábado estuda bastante química, fica bom, intercala com outra de humanas. É uma dica, né? Então, estuda 2 horas, faz um intervalo, estuda mais um pouquinho, almoça. Aí faz um período, assim, depois do almoço, para você estudar uma coisa leve, tipo leitura, ou história, ou ler atualidades, que você achar legal. Daí aproveita mais umas 2 horas da tarde, 3, para estudar mais algumas matérias. Como a gente fez no esquema da quem faz só cursinho, você vai intercalando 2 horas de estudo, intervalo, não fica tão pesado fazer assim. E depois, lá pro fim da tarde para a noite, a gente pensou em colocar coisas que são de estudo, um pouco mais leves. Então, né, assistir um documentário. A gente até falou isso no nosso vídeo de dicas de estudo em geral, que dá pra você fazer muita coisa que você está se divertindo, descansando e ao mesmo tempo aprendendo. Então, filmes históricos são muito bons, documentários são muito bons, a leitura de livros, até extra vestibulares, agregam muito, assim, até para sua redação, para o seu conhecimento de mundo, para você saber argumentar melhor. Então tem muitas coisas que dá para você fazer durante a noite, por exemplo, que vão te ajudar a descansar, relaxar um pouquinho daquele estudo intenso, mas também vão te ajudar, vão agregar conhecimento aos seus estudos, ao seu dia a dia. Então é bem legal deixar um período separado para isso. Sim, é muito bom. E daí, por exemplo, no domingo a gente colocou a manhã livre,
como vocês podem ver aí, porque depois de uma semana tendo aula de manhã, aula à tarde, estudando um pouco à noite, sábado estudando, é bom ter um período para você parar, descansar, acordar, ficar com a família. Mas nada impede que pro fim da tarde, à noite, se você conseguir, também, como a gente falou, estudar um pouco de atualidades, estudar alguma coisa legal. Se você achar esse um bom período, fazer uma redação. Se não, você pode colocar o período da redação para um dia da semana à noite. É da sua escolha. Mas a gente colocou aqui só como uma dica para vocês tentarem fazer isso. Então agora a gente vai para o último grupo, que é pessoas que estão estudando sem cursinho e sem escola. No caso, a gente colocou aqui na tela um cronograma para quem tem o dia inteiro livre para estudar, então quem não trabalha. Se você trabalha, o que você tem que fazer é mais ou menos organizar como a gente mostrou na parte passada, como se você tivesse a manhã e a tarde ocupadas, né? E você daí teria a noite para organizar os seus períodos de estudo. E as dicas continuam as mesmas, você vai ter que sempre tentar colocar todas as matérias ao longo da semana, variar um pouco as matérias que você vai estudar por dia, tentar fazer revisão e simulados aos finais de semana. E, aliás, a gente até recebeu um relato de um seguidor nosso, o Jonathan, e ele escreveu um pouco da experiência dele com isso. Ele trabalha durante o dia e ele também está estudando bastante para o vestibular. Então ele resolveu contar pra gente um pouquinho da rotina dele, algumas dicas que ele faz para tentar conciliar essa parte do trabalho e dos estudos durante a noite, aos finais de semana. E é bem legal mesmo, ele deu muitas dicas legais. E a Bianca postou o relato dele no blog dela, o ABC da Medicina, abcdamedicina.com.br. E quem quiser, quem estiver nessa mesma situação dele, a gente recomenda que dê uma olhada lá no artigo, que realmente vale a pena. Então vamos para as dicas para quem está estudando sem cursinho e tem o dia livre para poder estudar. Primeiro, assim, se você tiver algum material de cursinho legal, se não, é uma dica você pegar os editais e ver as matérias para você conseguir separar materiais para estudar. Só um pequeno adendo. Para você fazer um programa que seja anual e com uma progressão das matérias. Então aqui a gente vai falar da semana, né? Que vai ser meio que tendo todo o dia para você estudar. Então, desde de manhã, 2 horas, intervalo 2 horas, intercalando as matérias. E o período da noite também para um estudo, revisão do que você achar que é mais importante. Daí você vai seguindo isso ao longo da semana. E ao sábado e domingo você pode usar mais para revisão também, alguma coisa que você não conseguiu, ou formas de estudo alternativas, tipo filmes, documentários, que é algo legal de se fazer. Também procurar, assim, solucionar suas dúvidas pela internet, né? Então, procurar vídeos, procurar resoluções comentadas ou fazer simulado, que também é uma coisa legal, como a gente já falou nas outras coisas, né? E só ficar atento mesmo com essas coisas da matéria, porque você vai estar se organizando sozinho. Então, tentar estudar um pouquinho de tudo toda semana e ter alguns temas chaves por mês. Então, em um mês você vai ver tais, tipo, 3 tópicos da física, no outro mês outros 3 tópicos, assim por diante, para cada matéria, só para não se perder tanto nos estudos. Então, isso é uma coisa importante de falar, né? Para quando você estuda sozinho. Então, mais uma dica para fechar aqui essa parte de quem está estudando sem cursinho. Se você achar que você não tem tempo mesmo por causa de trabalho, enfim, uma dica é tentar você acordar, tipo, meia hora mais cedo todo dia e estudar um pouquinho. Meia hora pode parecer pouco tempo de estudo, mas ao longo de uma semana, ao longo de um mês, um estudo regular, dá várias horas, e que você pode aprender muita coisa nesse período de estudo. Isso foi uma dica que eu recebi em algum cursinho. Então fica aí pra vocês, uma opção pra vocês fazerem. Então esse foi o nosso vídeo dando algumas dicas para vocês montarem o cronograma de vocês. A gente espera que tenha ajudado. A gente tentou falar alguns princípios que deram certo pra gente na hora de estudar. E a gente espera que sirvam pra vocês também. E a gente espera que também não tenha ficado tão confuso, que a gente falou várias coisas. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda de tudo que a gente falou, pode mandar nos comentários que a gente tenta responder para vocês. E deixem todas as suas dúvidas, comentários, sugestões aqui no vídeo. Então sigam-nos nas redes sociais para saber das novidades no canal. A gente sempre está postando lá. Então acho que por hoje foi isso e até a próxima.